Conheci-o através de uma correspondência. Era o ano de 1947. Eu era muito jovem e ele também estava com 37 anos. Quando me encontrando na cidade de Aracaju, um amigo que me hospedava perguntou-me en passant: você é médium, Divaldo, mas você é espírita? Eu disse: eu não sei, eu ainda não li nada. Os espíritos mandaram-me ler o livro dos espíritos, mas eu ainda não o encontrei. E o amigo me disse: pois, eu lhe o emprestarei. Gostaria de convidá-lo para que na noite de hoje fôssemos à União Espírita Sergipana, hoje Federação, para você contar-nos como é a mediunidade. Gostaríamos de saber, você vê? Sim, ouve algumas vezes. Ainda não escrevia. Como é esse fenômeno? Você poderia explicar-nos? Na minha santa ignorância, eu disse que sim, ia tentar. E quando estávamos conversando, eu vi sobre a mesa da sala uma revista que me chamou a atenção, Reformador. Abria e ali estava uma página intitulada A Lenda da Guerra, firmada pelo irmão X. Eu lia e fascinei-me com aquela lenda da guerra. Era uma página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Procurei memorizá-la. Talvez à noite, se necessário, eu me reportaria a essa página arrebatadora. No momento atrasado, cheguei à União Espírita Sergipana e temi, tremendo, diante do público imenso. Éramos ao todo 22 pessoas, comigo incluído, e eu disse: meu Deus, que loucura! O que é que eu irei dizer a essas pessoas? Mas não havia como retroceder. No momento em que me passaram a palavra, eu comecei a minha peroração, conforme a tradição ancestral. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra do espírito irmão X, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E quando eu ia começar, esqueci-me completamente. Foi um momento de amargura. Recordei-me da minha professora primária, que me dissera: quando você memorizar e esquecer, recomece da primeira palavra, porque a memória é automática. E eu outra vez, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra, e esqueci-me outra vez. Então, aturdido, suarento, eu disse: eu não vou contar nada, porque eu me esqueci. E sentei-me. No momento em que eu me sentei, eu vi adentrar-se um cavalheiro de meia estatura, óculos de aro fino, a cabeça um tanto desproporcional, um olhar melancólico. Chegou-se até mim, colocou a mão no meu ombro e disse: ponte de pé. Aqueles que pretendem servir a Jesus estão sempre de pé. Fala, eu falarei contigo e por ti. Eu sou Humberto de Campos. Eu levantei-me, disse um momentinho, e comecei a falar. A emoção, a inspiração, a semilucidez eram de tal forma que eu raciocinava: meu Deus, como eu sou inteligente. Só que eu não sabia que eu era tão inteligente. Como é que eu sabia de tanta coisa que eu não sabia? E falei até 40 minutos, quando cessou aquele fluxo, e eu então parei e agradeci. O irmão presidente, emocionado, disse: mas Divaldo, que coisa maravilhosa. Eu era pouco modesto e disse: eu também achei aquilo fenomenal. E ele perguntou-me: e você falaria novamente amanhã? Eu disse: claro que eu falo. Havia sido tão fácil. E claro, no dia seguinte, quando eu cheguei, eu fui entrando e a sala estava repleta, mais de 100 pessoas. Na minha ingenuidade, eu perguntei a alguém: o que é que vai ter aqui? A pessoa disse: é um rapaz que vai falar. E quem é ele? É você. Eu adentrei-me trêmulo, mas no momento atrasado, levantei-me e repeti o espetáculo. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores. E esperei o espírito chegar. E ele não chegou.
Mas eu tinha um mecanismo. Eu vou contar a lenda da guerra do espírito Humberto de Campos através do médium Francisco Cândido Xavier, e esqueci-me. Então eu olhei para o povo e disse: olha, eu vou confessar-me. Ontem eu memorizei esta lenda e esqueci-me. Veio um espírito e falou por meu intermédio. Eu agora nem me lembro da lenda, nem o espírito está aqui. Muito obrigado, está encerrado. E sentei-me. Quando me sentei, eu escutei a mesma voz: ponte de pé. Esta é a primeira lição. Chama-se responsabilidade. Como tu aceitaste um convite para dar uma mensagem e tu não tens nenhuma mensagem, eu hoje vou falar, porque todas essas pessoas vieram para receber uma mensagem. Não será por ti, mas será por eles. E eu disse mentalmente: pelo amor de Deus, o Senhor fale, tire-me dessa situação, e eu lhe prometo que nunca mais serei leviano. Eu disse: um momentinho que ele acaba de chegar. E então proferi a conferência. Foi assim o meu debut, um debut muito especial. E nessa noite Humberto de Campos me disse: escreve a Chico Xavier, pede-lhe que te dê alguns conselhos, ele te vai ajudar, eu me encarregarei de informá-lo. Quando retornei a Salvador, eu fiz uma carta a Chico Xavier, mas uma carta protocolar, cerimoniosa: excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier. E uns 2 meses após, eu recebi a resposta: meu querido irmão Divaldo, você é tão jovem. Humberto falou-me a seu respeito. E eu fiquei intrigado. Como ele podia saber que eu era jovem? Ele na carta descrevia-me e dizia-me que, curioso, quando recebeu a minha carta, pediu ao seu guia Emmanuel para que ele desse alguns dados sobre mim. E Emmanuel levou em desdobramento parcial pelo sono até a casa em que eu vivia, e ele descreve o meu quarto, inclusive uma fotografia que eu tinha à parede aos pés da cama, do venerável espírito José Petitinga, pioneiro do espiritismo na cidade do Salvador. Assim começamos a nossa correspondência. Foi um ano depois, em 1948, no mês de março, que aquela família que me levou a Aracaju, estando em Belo Horizonte, convidou-me para passar férias no seu lar. Chegando pela manhã, eu tive a notícia de que naquela tarde Chico Xavier estaria chegando a Belo Horizonte. Ele tinha um relacionamento muito íntimo com a família Cavalcante, a senhora Lucila e seus 2 filhos, que residiam na rua Tupinambás, número 330, Foto, Minas. E alguns amigos iriam recepcioná-lo. A ansiedade para conhecer Chico Xavier foi além das minhas possibilidades de controle. Aguardei com essa perspectiva de quem anela por um sonho tornar-se realidade. E às 17 horas, com umas 15 ou 18 pessoas, estávamos à porta do Foto Minas para um táxi, e ele salta. Naquela época, mais jovem, mais robusto, ele estava com uma boina de tonalidade azul de feltro e foi apertando cada mão, e eu na expectativa até que ele chegasse junto a mim. E quando ele me pegou a mão, ele disse: olá, Divaldo. Eu quase desmaiei. E lhe perguntei: como é que você sabe que eu sou eu? Imagina que pergunta profunda. E ele me disse: eu me recordo do seu rosto. Pegue aqui na asa, meu filho, e não deixe ninguém tomar seu lugar, porque nós temos muito que conversar. Nem era necessário que ele sugerisse, porque eu colhei como um durex, e não havia quem me afastasse. Achava que você assim: ô Chico, eu digo pelo outro lado, porque esse lado estava comprometido. Assim nos encontramos, ou reencontramos. A verdade é que na sexta-feira, dia das reuniões públicas, lá estava eu, em Pedro Leopoldo, a seu convite, para ser seu hóspede, para participar das experiências notáveis do Correio de Luz. E no dia seguinte, quando despertamos e íamos fazer o de jejum na casa de sua irmã Luísa,
que ficava muito próximo e atravessávamos pelo quintal à sua casa. Ele parou diante de roseiras e, olhando uma delas, uma príncipe negro, ele começou a falar com a rosa e a sorrir. Eu olhei e fiquei aturdido. E disse de mim para comigo, ele está falando com a rosa. Quando ele